Você já teve algum sonho e ficou curioso para saber o significado? Embora muitas pessoas achem que os sonhos nada significam e são apenas alguns devaneios que nós temos enquanto dormimos, existem estudos bastante sérios a respeito do que significam os sonhos. Eu tenho aqui esta obra chamada Como Descobrir o Sentido dos Seus Sonhos, livro escrito por Russell Norman Champlin na primeira metade da década de 1980. E eu já li esse livro umas 2 ou 3 vezes e ele tem bastante informações e lições muito ricas a respeito dos sonhos. Além de falar um pouco sobre os sonhos na visão das religiões antigas, os sonhos dentro das páginas da Bíblia, há alguns exemplos que o leitor comum da Bíblia conhece, como o sonho de José no Egito, por exemplo, ou o sonho de José, marido de Maria, pai de Jesus, e alguns outros, sonho do rei Nabucodonosor, sonho de Faraó e assim por diante. Mas além de falar dos sonhos na história das religiões, né, o sonho visto de uma forma como revelação, o Dr. Champlin nesse livro fala sobre o desenvolvimento das pesquisas sobre os sonhos, especialmente na visão de Freud e de Jung. E existem muitas pesquisas a respeito dos sonhos, inclusive em laboratório, em ambiente controlado. Então eu vou citar aqui algumas coisas que tem nesse livro e que são bastante ricas, que nos ensinam fatos importantes sobre os sonhos. Então, por exemplo, esta obra fala que todos nós temos de 20 a 30 sonhos por noite. Parece bastante, né? Porque a maioria de nós não se lembra. E mesmo aqueles que constantemente se lembram dos sonhos, não acordam, acaba de acordar e se lembra de 20 a 30 sonhos. Mas nós temos esses sonhos, segundo as pesquisas. Essa obra fala também que, com base em pesquisas em ambiente controlado, o sonhador ele consegue se lembrar mais do sonho quando ele é acordado imediatamente ao final de um sonho. E nós temos ciclos de sonhos durante a noite. Esse livro fala também que nós temos sonhos em séries, como se houvesse uma quantidade determinada de sonhos que completaria, que seguiria um curso, uma história. E às vezes eles falariam da mesma coisa de formas diferentes. Você talvez já tenha tido esse tipo de experiência, e essa obra fala disso. Nós temos alguns sonhos fisiológicos. Por exemplo, você, numa noite de frio, pode estar descoberto ou se descobriu durante a noite, se mexeu, e você pode estar sonhando que você está num mar e a água fria está vindo sobre você, ou você pode estar sonhando com chuva, alguma coisa que está te esfriando no sonho, e na verdade é apenas o teu corpo te avisando que você está com frio, né? Então esses seriam sonhos fisiológicos. Eu mesmo já tive sonho que eu bebia água, bebia água, bebia água e não me saciava. E aí eu acordava e na verdade eu estava com sede. Então, esses seriam os tipos de sonhos fisiológicos. Esta obra fala um pouco sobre, né, não teria como não ser assim, sobre os sonhos na visão de Sigmund Freud, que escreveu no ano de 1900 uma obra sobre os sonhos. E Freud foi um dos pioneiros na interpretação dos sonhos, do ponto de vista, digamos assim, da ciência, no caso da psicanálise, da qual ele é o pai. Freud criou, ou Freud estabeleceu, o método chamado de livre associação, no qual o paciente contava muitas coisas de sua vida para Freud, e quando o paciente cometia um erro numa palavra, né, ali na sua frase, para Freud aquilo não era um erro casual, era um erro que tinha um significado, é o que ele chama de ato falho. Então, o paciente trocava o nome de alguém, para Freud aquilo não era um erro, aquilo era uma mensagem do inconsciente trazendo uma mensagem.
Freud entendia que o nosso inconsciente comanda o ego, o eu, de forma que, na visão de Freud, o ego não é senhor da sua própria casa. Haveria uma série de razões desconhecidas por nós que comandam o nosso comportamento. Na visão de Freud, o sonho ele busca realizar desejos. A base da interpretação freudiana é o sonho é a realização de um desejo. E para Freud existe uma tendência muito forte para a questão do sexo. Então Freud comumente via algum desejo, geralmente um desejo sexual, sendo satisfeito no sonho. Só que Freud entendia que o sonho ele ocultava o significado. Então, para nossa mente consciente não, digamos assim, se assustar demais, o sonho ele ocultaria aquele significado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que me veio à mente, mas que estaria dentro do que Freud pensa. Um homem sonha que sua esposa tem uma característica diferente. Por exemplo, ele sonha que sua esposa é ruiva e a sua esposa é loira. Isso, na visão de Freud, do ponto de vista do sonho como realização de desejo, não seria um acaso. Talvez o sonhador tivesse o desejo por alguma mulher ruiva, mas o sonho não revelaria isso, o sonho não explicitaria, o sonho ocultaria, disfarçaria, né, a fim de que o paciente não se chocasse. É como se houvesse uma proteção. E Freud segue essa linha. E para Freud, as pessoas do sonho representam o sonhador. Então vamos supor que eu sonho com uma pessoa que eu julgo invejosa. Aquela pessoa me causa uma certa repulsa. Desse ponto de vista, o sonho estaria trazendo um aspecto meu, né? Algo como se eu fosse um invejoso. Então, essa seria uma visão bem básica, né? Bem geral da visão de Freud. A obra de Freud é imensa e é óbvio que é muito mais do que isso, mas comumente a visão de Freud vai nesse sentido de manifestação de desejo. Né? O sonho, na verdade, oculta, mas ele satisfaz um desejo, às vezes, censurável do sonhador. Já Jung tem uma visão diferente. Para Jung, os sonhos querem revelar, não ocultar. E Jung discordava, né? Jung foi um discípulo de Freud, Jung discordava da ideia de que o sonho é meramente uma realização de um desejo. Jung, inclusive, cria em sonhos transcendentais, isto é, que estavam além daquilo que o cérebro do paciente conhecia por meio da experiência. Jung entendia que a mente humana, a mente individual, ela tem uma herança da humanidade. É como se a nossa mente tivesse participação numa memória ancestral. Ou seja, para Jung nós não somos, ao nascer, uma folha em branco. É como se nós tivéssemos herdado uma memória ancestral da humanidade, que se manifestaria no que ele chama de arquétipo. Haveriam algumas figuras universais na mente humana que se manifestariam nos sonhos. O arquétipo do velho sábio, o arquétipo da sombra, ânima, ânimos e assim por diante. E Jung mesmo teve alguns desses sonhos. E para Jung nós participamos no chamado inconsciente coletivo. A humanidade teria uma visão inconsciente e isso seria coletivo. Enfim, o Dr. Champlin fala aqui nessa obra, né, que eu já mostrei aqui para você, sobre muitas outras coisas. Ele diz, por exemplo, que há sonhos compartilhados. Existem experiências que demonstram que é possível duas pessoas terem o mesmo sonho ao mesmo tempo ali na mesma noite. Ele mesmo cita exemplo de um sonho compartilhado que ele teve com sua esposa. Nesse sonho, ele sonhava com um homem que era muito rígido na sua visão teológica e ele mantinha a sua posição a qualquer custo ali, de uma maneira muito inflexível.
E na mesma noite a sua esposa sonhava com esse mesmo homem, mas ela não sonhava com uma posição teológica, ela sonhava que ela tocava piano e ele não aprovava a forma como ela tocava porque ela não seguia ali a música à risca, né? Então, de formas diferentes, o sonho manifestou a inflexibilidade no pensamento daquele homem, né? E existem outros exemplos também de sonhos compartilhados. Existem sonhos pré-cognitivos, sonhos que antecipam o futuro. Você provavelmente já teve algum sonho que antecipa o futuro. Nesta obra, o Dr. Champlin cita um sonho que ele teve com sua mãe. Ele escreve aqui neste livro que ele sonhou que levava sua mãe à estação de trem, né? E de táxi, e quando ele chegava lá, ele a levava para uma viagem e havia aquele relógio enorme de estação de trem que marcava 2 horas da tarde. No dia seguinte, a mãe dele faleceu às 10 horas da manhã. Você fala, mas por que então 2 horas da tarde? Ele explica no livro que 2 horas da tarde no Brasil eram 10 horas da manhã em Salt Lake City, cidade onde ela nasceu. Então foi um sonho pré-cognitivo. E existem, né, esses sonhos pré-cognitivos, que podem ser sonhos psíquicos da própria mente humana antecipando o futuro. Ele cita um bom número de exemplos e provavelmente você que está me vendo teve alguns desses sonhos já na sua vida. E ele cita também exemplos de sonhos espirituais. Nos sonhos espirituais, o Dr. Champlin afirma que nós sonhamos com coisas que transcendem o nosso conhecimento, a nossa experiência, transcendem aquilo que nós absorvemos ao longo da vida por meio dos sentidos. Ele cita um sonho, ele costuma citar que tinha sonhos com música com uma qualidade muito superior à que ele conhecia, e ele cita um dos sonhos aqui, no qual ele sonhou com uma cidade maravilhosa, lindíssima, que ele sabia que tinha uma beleza que transcendia o conhecimento dele, a experiência dele, e nesse sonho, pessoas, né, muito felizes, bem vestidas, elas, num momento de silêncio, se preparando para cantar, elas cantavam e perguntavam de maneira retórica, né, diante de toda aquela beleza, aquela maravilha, elas cantavam e perguntavam: porventura não é isso justiça? Porventura não é isso bondade? Porventura não é isso misericórdia? E nessas perguntas retóricas, na verdade, havia respostas. Isso é justiça, isso é bondade, isso é misericórdia. Ele entende que aquele sonho estava transmitindo a mensagem de que a justiça de Deus é também a misericórdia de Deus. E que a justiça, mesmo a mais severa, ela é um dedo da mão amorosa de Deus. E no final, essa justiça, que é símbolo de misericórdia, prevaleceria. Eu convido você a pesquisar mais sobre isso. A interpretação dos sonhos tem uma quantidade muito grande de estudos. Tem o livro do pesquisador Darrell Champlin, que é filho do Dr. Champlin, chama O Portal dos Sonhos. Eu ainda não tive a oportunidade de ler esta obra, mas pela indicação que eu tenho, é uma obra muito bem pesquisada e o professor Darrell é também um pesquisador sério desse assunto. Então eu convido você a ler e certamente você vai ter um ganho muito grande e você vai descobrir o quanto você pode conhecer sobre você mesmo, sobre a vida, sobre os propósitos de Deus para a tua vida através dos sonhos. Fique com esta reflexão. Um abraço.